Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Lucas 5, do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lado. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Podei-vos sentar. Meus irmãos, é bem sabido das tribulações e dificuldades que estamos nos deparando nesse ano de 2023. Já no ano de 2022, já suspeitávamos do que ia acontecer e oramos, buscamos a presença de Deus e acreditamos, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, que as nossas orações, de uma certa forma, foram ouvidas. Talvez não da maneira que nós quiséssemos, mas da maneira que Deus tem os seus planos. E nós já começamos o ano de 2023 com bastante notícias ruins com relação aos governos e poderes que estão se arregimentando nesse mundo e no país que nós estamos vivendo. Tive, por exemplo, notícias de que nos lugares em que há habitação indígena, as reservas indígenas, é bloqueado agora a aproximação dos evangélicos. Foi dada uma lei para que, assim, dificultasse ou proibisse a aproximação de evangélicos. Claro que outros grupos também foram impedidos.
mas a gente vê nisso aí também uma forma espiritual do inimigo de impedir que o evangelho alcance essas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vendo isso no começo desse ano, essas coisas acontecerem, irmãos. Muitas pessoas têm se abatido, outras ainda estão por cair em si das coisas que estão acontecendo. Mas uma coisa é certa, irmãos, a gente tem que se conscientizar disso na nossa vida, que Deus está na frente de todas as coisas, que a obra é dele, que a igreja ainda está aqui, que nós ainda temos um trabalho a fazer, uma função a realizar, que Deus ainda quer que nós venhamos pregar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus para os perdidos, evangelizar, pregar. Claro, nós vamos ter um ano muito difícil que está aí à frente, mas não é motivo para nos abatermos, pelo contrário, de nos arregimentar, de nos fortalecer, de buscarmos mais a presença de Deus, de nos unir mais, de orarmos mais. Então, esses desafios que se colocaram para nós, diante de nós, não são desafios para nos desestimular, mas sim para que nós, irmãos, venhamos crer em Deus, venhamos buscar a Deus, venhamos orar mais, venhamos aprender mais a palavra, valorizar coisas que nós não estávamos valorizando. As últimas pregações, irmãos, foram poderosas de Deus, que nós tivemos aqui no culto doutrina. Lamentavelmente que faltam muitas pessoas que deveriam estar aqui, mas foram mensagens, irmãos, poderosas, que em muitos irmãos ficou gravada dentro do coração, ficou gravada na nossa alma, como nós tivemos agora recentemente sobre a estrutura da igreja, e coisas impactaram, pelo menos para mim, eu acredito que muito dos irmãos, com relação ao trabalho, à função da igreja, a responsabilidade da igreja que ela tem nesse mundo, de sermos luz e sal, coisas que ficaram gravadas no nosso coração, na nossa alma, e que nos fortalece. Quem prestou bastante atenção nas pregações, as últimas pregações, ele se alimentou, se fortaleceu. Porque, irmãos, nós vemos que Deus, apesar das coisas, está no controle de todas as coisas. E coisas que foram faladas da estrutura da igreja, que chamaram a atenção, que é em relação à oração, à pregação do evangelho, são coisas que, irmãos, estão ligadas à obra de evangelismo, à obra de missões que nós fazemos. Porque uma coisa causa efeito em outras. Se nós estamos bem espiritualmente, isso vai refletir em todas as áreas de nossa vida. Se nós estivermos bem com Deus, estivermos bem espiritualmente, isso vai refletir no trabalho, vai refletir em casa, vai refletir em todas as áreas de nossa vida, vai ter o reflexo, vai ter, digamos assim, os efeitos daquilo que nós estamos sentindo de Deus, aquilo que nós estamos aprendendo, estamos vivenciando na nossa vida espiritual. E em relação à obra de Deus é da mesma maneira. A obra de Deus, irmãos, missionárias, dificuldades que nós estamos passando, que já não são novidade para os irmãos, todos os cultos de missões que nós realizamos aqui na nossa igreja, nós contamos as dificuldades que temos, e todas são repetidas, às vezes se torna até enfadonha para muitos irmãos com relação aos problemas que passamos na obra missionária. Mas tudo isso nós vemos, irmãos, que é uma coisa espiritual, é algo espiritual, é algo que é o reflexo de como nós estamos diante de Deus, como nós estamos na presença de Deus. Então isso reflete na obra de Deus também, reflete no evangelismo, reflete
nos grupos familiares, reflete na obra missionária. Então, tudo isso, irmãos, que eu estou enumerando aqui, na realidade, ele apenas identifica aquilo e como nós estamos diante de Deus. Eu tive vendo a igreja primitiva, estudando o livro de Atos, e uma das coisas, irmãos, que era muito peculiar à igreja primitiva, eu já falei da última pregação, que era a demonstração de poder na pregação. A pregação, como dizia o apóstolo Paulo, não consistia apenas de palavras persuasivas, mas havia uma palavra viva. Inclusive o pastor Glauco, ele pregou na quinta-feira passada vários pontos da igreja primitiva, e uma delas que chamou a atenção, claro que teve outras que também foram importantes, mas era a palavra viva. Essa palavra viva, a palavra que causa impacto, que faz a pessoa realmente ser transportada para a presença de Deus. E talvez isso aí nos falte como crentes, né? Evangelizamos, pregamos, mas parece que há algo em nós que não brilha, não está criando resultado, não está tendo resultado. Então, o problema somos nós. E muitas vezes a gente tem que parar para se autoavaliar na nossa vida espiritual. Porque a igreja primitiva, irmãos, o que eu acho que para alguns irmãos hoje, seria algo de espanto, seria algo de causar espanto, para a igreja primitiva era algo natural. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo, que era algo que para a igreja primitiva era natural. Manifestações do poder de Deus no ato da pregação. Eles pregavam, mas sabiam que a palavra de Deus, ela tinha vida, ela operava. Lá em Atos, capítulo de número 4, a Bíblia diz uma coisa interessante. Vou procurar estudar a Bíblia com os irmãos nessa noite. Atos, capítulo 4, versículo de número 14, diz assim: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha o que dizer em contrário. Essa história todos nós conhecemos, em Atos capítulo 4, que fala de Pedro e João quando eles entraram no templo. E no caminho do templo eles oraram por um coxo, um paralítico. E aquele homem foi curado. Pedro olhou para aquele homem e diz: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eles, tomando aquele homem pelos braços, aquele homem ficou de pé, e as pessoas foram levadas pelo espanto que aconteceu naquele momento. E eles tiveram a oportunidade de pregar, e causou um alvoroço. As autoridades chamaram a atenção das autoridades, elas foram até eles, os capturaram. Mas uma coisa chama a atenção, que diante daquilo que eles estavam vendo, aquele homem curado, eles não tinham o que dizer. Eles se calaram. Lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Quando a gente lê esse versículo, irmãos, é bom a gente entender, principalmente quando nós falamos de pregação com unção, mensagem viva, que é aquela pregação que a pessoa, irmãos, é como se ela se colocasse na presença de Deus. Os pioneiros dos avivamentos espirituais, os homens que viveram na época de avivamentos espirituais, eu acredito que a maioria dos irmãos aqui leem livros que falam sobre os avivamentos, histórias dos avivamentos que tiveram na era da igreja,
período da igreja, deu para perceber que a pregação, irmãos, era como se a pessoa se transportasse, é como se diante dela fosse mostrado a Cristo. É como se ela tivesse diante do invisível, do eterno. É o que hoje nós podemos perceber a diferença de uma pregação para a pregação. Hoje há pessoas que pregam concatenadamente, gramaticalmente correta, biblicamente acertados, teologicamente bem explicado, mas você percebe, irmãos, que parece que falta algo mais. É uma mensagem que tem embasamento teológico, mas é uma mensagem que falta unção, falta poder. É o que difere, eu não estou dizendo, reprova as mensagens, são mensagens até que teologicamente bem acertadas. Mas nós vemos, irmãos, e nós não vemos a resposta às vezes. Claro que nós sabemos, quando acontece isso, há inúmeras explicações, a pessoa tenta se desculpar de várias vezes, às vezes o problema está nele mesmo. De uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra de Deus, coisas que no cotidiano que nós estamos vivendo, não está sendo tão cultivado pelos crentes atuais, por conta do trabalho, enfim, utiliza-se de muitas desculpas. E às vezes tem pessoas que só preparam ou leem a Bíblia num dia que vai pregar. Quando não tem um hábito de leitura da Bíblia, nem orar. Meus irmãos, esses homens que impactaram o mundo eram homens de oração. Eram homens que liam a Bíblia. Eu sempre conto a história para os irmãos. Houve uma época minha que eu estava lendo muitos livros, ao ponto de ler pouca Bíblia. Eu tive um sonho, uma vez eu contei até aqui, que um irmão de nossa igreja, ele ia à minha casa, ia visitar, e eu o levava ao local onde guardava os meus livros. Como uma criança, que leva para mostrar os seus brinquedos, eu levava para mostrar meus livros lá, mostrar, olha, livro isso aqui, tal e tal. E quando eu olhei para esse irmão, eu percebi que ele não estava atentando para aquilo que eu estava mostrando a ele. E eu dizia, olha, esse livro fala disso, esse livro conta isso, isso aqui é uma bênção, isso aqui é isso. E aí a pessoa olhou para mim e disse assim, eu quero saber onde está o livro. Eu não entendi a pergunta, onde está o livro? E eu, não, mas será que não é esse aqui e tal? Isso no sonho, né? E a pessoa, não, eu quero saber onde está o livro. Irmãos, eu acordei do sonho e eu entendi o que é que Deus estava falando comigo. Que eu deveria ler o livro, a Bíblia, a palavra de Deus. Eu deveria me voltar para ela. Não deixei de ler os livros que eu tenho, ainda continuo lendo. Mas eu regulei a minha vida, a minha leitura, dou ênfase à palavra de Deus, ela está acima de todos. Tanto é que a Bíblia está acima dos livros. Eu boto até ela visivelmente acima de todos os livros, para mostrar que ela... E embaixo também, boto em cima e embaixo, para dizer que ela está sustentando tudo. E em cima é o final de tudo, é o que fecha tudo. Nós estamos precisando, irmãos, de pregações que evidenciem Cristo, que mostrem Jesus para este mundo. Lá em Atos, capítulo de número 24, versículo 24 e 25, diz assim a palavra de Deus. Atos 24. Vamos ver aqui um exemplo de uma mensagem viva. E alguns dias depois, vindo Félix, com a sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu acerca da fé em Cristo. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te,
e em tendo oportunidade te chamarei. Félix, irmãos, ouviu a mensagem de Pedro, a pregação de Paulo. E conta aqui, Lucas, no livro de Atos, que aquilo causou um impacto nele, pela mensagem. Será que a nossa mensagem, irmãos, quando estamos evangelizando, quando estamos pregando a palavra de Deus, tem causado um impacto naqueles que estão vendo, ouvindo-nos? A mensagem era algo importante, a pregação era algo valorizada pela igreja primitiva. Jesus, ele dizia lá em João, capítulo de número 6, versículo 63, a minha palavra é espírito e vida. A palavra de Deus, irmãos, ela é espírito e vida. Ela está sendo espírito e vida para você que lê, que ouve. Ela está sendo espírito e vida para aqueles que você está evangelizando, pregando. Ela está sendo isso para você e para as pessoas que estão lhe ouvindo. Paulo dizia: nossa pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Lá em 1 Coríntios 2,14. A Bíblia diz em Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Note, uma das coisas que acompanhava, irmãos, a igreja primitiva, fora os sinais, dons, era a pregação, é um alvo, é um objetivo. Quem prega, quem evangeliza, deve se dedicar naquilo que está pregando, que está evangelizando. Você deve se dedicar na leitura, no conhecimento, buscar se apropriar do conhecimento da palavra de Deus. Em épocas de avivamento, irmãos, havia um amor pela palavra, havia um amor pela Bíblia. Jesus enfatizava a pregação. Lá em Mateus capítulo de número 4, versículo 23. Mateus 4, 23. Abramos as nossas Bíblias. Mateus capítulo de número 4, versículo 23, e diz assim a palavra de Deus: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Percorria Jesus pregando, ensinando. Se você quer aprender o que é missões, nós devemos aprender com o mestre, irmãos. Eu já ouvi gente dizer: eu queria tanto ter o dom de mestre, só para ensinar. Irmãos, acho esquisito essas pessoas que dizem que quer ser mestre e querem só ficar ensinando. Não, a minha vocação, o meu chamado é só para ensinar. Se alguém me chamar para evangelizar, eu não sou bom. Pregar evangelisticamente, eu não sou bom. Eu sou bom para ensinar. Eu fico perguntando. Jesus, irmãos, é o mestre dos mestres. Paulo era um apologeta, mestre. Mas, irmãos, esses homens pregaram o evangelho cheio de unção, cheio de poder. Lá no capítulo 11, versículo de número 1 de Mateus. 11:1. Se puder, hoje nós vamos criar calo no dedo de abrir a Bíblia, irmãos, se Deus me permitir. 11 de Mateus, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Vamos pregar, irmãos. Note que era fogo, irmãos, para tudo que era lado. Vocês têm um pastor que prega na Praça do Ferreira. Não só ensina vocês a abrirem fogo. É uma covardia você deixar o pastor pregando sozinho. Na guerra sozinho, na batalha sozinho. Note, Jesus diz: olha, vocês vão para lá. Tem gente que quer ensinar e ficar só lá de, como diz o ditado popular, flosou, né? Lá só em stand-by. Falar na linguagem aqui informática, da informática, stand-by. Mas note que Jesus mandou, mas foi para a cidade deles. Como que diz? Vocês vão, mas não se preocupe não, que a família de vocês aqui é comigo. Eu vou evangelizar.
a família de vocês, foi para a família deles. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler o 14 e o 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Percorria Jesus pregando em todo lugar, irmãos. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo de número 1. Lucas 8, 1. Quer aprender missões? Olha aqui. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Bora aprender. Irmãos, eu gosto de uma aula assim. Eu me lembro do primeiro petista da nossa igreja. O primeiro petista de nossa igreja, irmão, o teste era na praça. A gente aprendeu, o primeiro petista que nós tivemos era hermenêutica. A gente estava estudando hermenêutica, homilética, devocional, que não podia faltar. A gente aprendeu a fazer os esboços temáticos, expositivos. E no final, vamos fazer a prova. A prova não era o papel, não. A prova era a pregação, irmãos. Era a pregação. A gente ia pregar a palavra de Deus. Ó, Jesus saiu percorrendo todas as cidades. E os discípulos iam com ele, acompanhando e vendo, irmãos. E vendo o que estava acontecendo. E vendo a obra. Os apóstolos fizeram o mesmo. Lá em Mateus 10, 7. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 7. Mateus capítulo 10, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: e indo, Jesus dando instrução aos discípulos, depois que eles estiveram com Jesus, irmãos, viram os milagres de Jesus, viu a forma de pregar, viu as pregações, as mensagens de Cristo, agora é a vez de vocês. Tem gente que está morfando na cadeira com tanto conhecimento. Aprende e às vezes se esquece. Sabe por quê? Porque não coloca em prática. Você tem que colocar em prática aquilo que você aprende na escola dominical, naquilo que você aprende no grupo familiar. Você tem que colocar em prática. Jesus andou com os discípulos, e os discípulos viram, irmãos, a pregação de Jesus, viram os sinais, viram ele curando, viram ele ressuscitando o morto. Qual era o argumento para eles dizer: não, nós não podemos fazer? Eles viram Jesus fazendo tudo isso, e Jesus deu autoridade para eles fazerem. Naquela época, não havia o batismo no Espírito Santo ainda como hoje há, mas pela autoridade de Jesus. Jesus disse aos discípulos: ide, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Opa! Hã? Ressuscitar os mortos. Ressuscitai os mortos. Jesus ressuscitou e eles viram antes dessa ordem aqui: ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, e de graça dai. Marcos capítulo de número 6, versículo 7. Marcos 6, versículo de número 7, diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Vamos pular para o versículo 12 e 13 para ganhar mais tempo.
E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Eles saíram e começaram a pregar, evangelizar. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo. E os curavam. Veja o que diz o versículo 30 e 31. Do mesmo capítulo de Marcos 6. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Note, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós vamos contar o que foi feito e também vamos contar o que foi ensinado. É o relatório. Como o senhor de missões não faz relatório, né? Agora que eu me lembrei. Foi o relatório, vamos passar o relatório para o Senhor. Papai, nós fizemos isso. Nós curamos enfermos. Nós fizemos... Aconteceu isso. E nós ensinamos a palavra. Meus irmãos, note que isso causa uma alegria. Vai causando, vai... Só lendo aqui eu estou me alegrando, irmãos. Eu disse: Senhor, eu quero pregar calminho hoje. Porque a minha garganta já está estourada. Mas não dá não, quando eu começo a ler a Bíblia, parece que ela vai entrando assim, vai se entranhando em nós, irmãos, que ela vai fervendo por dentro. É como se a gente se colocar, como se eu estivesse lá, eu visse aquilo, aí versículo 31, e ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, só um pouquinho, viu? Um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Meus irmãos, perceberam aqui? Eles iam, voltavam, pregando e voltavam. Eles não tinham tempo nem para comer, e isso era natural. Não era uma coisa forçosa não, eles estavam tão despojados para a obra de Deus, que eles perdiam até a fome. Eu me lembro quando eu andava muito na universidade, os irmãos me levavam para pregar lá, e eu não tinha nem o ensino médio. E eu fui lá na UFC. Aí me levaram lá para um local que era da física. Enquanto eu estava lá esperando a Débora, na época a gente era apenas amigos, irmãos em Cristo, eu olhava para os alunos da física, irmãos, era tudo seco, magro. Tinha deles que era uma aparência esquelética. Eu olhava aquelas pessoas, aí eu, Débora, quando a Débora, o que é que essas pessoas têm? Que são, parece tudo magro, tudo absorvida com lá. Ele disse: sabe o que é isso aí? É porque eles estudam tanto que perdem até a fome. O incrédulo, quando ele se aplica a uma coisa nesse mundo, irmãos, às vezes ele esquece até de comer. Tem muita gente viciada em celular que perde até o sono. Agora, para ler a Bíblia, para um culto, é pegando piaba. A gente está pregando aqui, um bocado de gente fechando os olhos. Mas não é porque está orando e intercedendo, não, é porque está com sono. Está dormindo. Quando vai para a escola, é todo tempo olhando para o relógio: pastor, doido, termine logo, para eu ir para casa. Note que não é esquisito, não é isso? Onde é que está teu coração? Onde é que está? Porque onde tiver o teu coração, aí estará teu tesouro. Não é isso? Vamos ver aqui mais exemplos. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 25. Atos, capítulo de número 8, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Meus irmãos, eles iam para um lugar, pregavam, e na volta eles vinham pregando. Onde eles passavam era pregando. Onde eles andavam, irmãos, eles não perdiam tempo, era pregando, era falando do evangelho. Duas coisas é interessante,
que o evangelho acompanha ele a pregação e o testemunho visível. E o ver. Claro, sinais acompanham a mensagem, mas necessariamente não é obrigatório para aqueles irmãos que só pensam em cura e manifestação de cura. Amém. É uma bênção. Graças a Deus, a Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Mas necessariamente, irmãos, os sinais, a gente tem que entender que os sinais, curas, maravilhas, são para atrair a pessoa à mensagem. O foco, o primordial do evangelho é a pregação da palavra de Deus. É o anúncio da palavra de Deus. Os sinais e prodígios, eles iam acontecendo naturalmente. Na medida que eles iam pregando, anunciando a palavra de Deus, as coisas iam acontecendo. Ia Jesus pregando, anunciando o reino de Deus, dizia: e pregai. Note que a primeira coisa que ele ordenava era pregar. Os sinais iam acompanhando, ia se manifestando na medida que eles iam pregando. Necessariamente não era obrigatório a pessoa só pregar e toda vez que pregava é cura. Nós temos o caso de João o Batista. Ele tinha unção, mas diz a Bíblia que ele não realizou sinais, mas ele tinha poder na palavra. Ele tinha unção, e a mensagem dele fazia o pecador se arrepender dos seus pecados, entrar em contrição. Lá em João, capítulo de número 4, Evangelho. Aliás, Lucas 1,17 diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 17. Vamos ler do versículo de número 17. Lucas 1, 17. Para não ficar meio assim que estranho, vamos ler a partir do versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de pregar ao Senhor um povo, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E note que a Bíblia se refere a poder. Nem sempre devemos associar poder à manifestação de cura, não. O poder tem que ser da palavra. Em fazer as pessoas, como na pregação de Jonathan Edwards, ver um inferno, ver as suas vidas, irmãos, indo abaixo, vendo as suas vidas se perdendo no pecado. Lá em Lucas, aliás, agora vamos para João, João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 41, 10, 41 e 42, e muitos iam ter com ele, com João, e diziam: na verdade João não fez sinal. Muitos iam ter com ele, com Jesus, e muitos iam ter com ele, Jesus, e diziam: na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Note aqui que João, ele dá uma ênfase àquilo que no Evangelho de João dá uma ênfase àquilo que João o Batista falava de Jesus. Muitos iam ter com Jesus, e eles diziam: rapaz, na verdade aquilo que João o Batista dizia é verdade mesmo. João o Batista, ele não fez sinais nenhum, mas aquilo que ele falava de Jesus tem impacto. Realmente é isso mesmo. É isso mesmo que ele diz. A sua mensagem, o seu evangelismo, a sua pregação tem que ter poder. Tem que ter unção. Tem que ter unção. Tem que ter unção. E ao mesmo tempo as pessoas verem o que está acontecendo, verem para confirmar também. Lá em Mateus 10, 7.
Aliás, a gente já leu, né? João capítulo de número 4, versículo 48. João 4, 48. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se esse pessoal não vir sinais e milagres, vai ficar difícil a nossa pregação. Nossa pregação tem que ter impacto, tem que ter unção. Mas, irmãos, nós sabemos que os sinais e prodígios vão acompanhar, vão estar conosco. Quando nós buscamos o batismo no Espírito Santo, nós buscamos para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, para anunciar. É interessante que Jesus anteriormente havia feito algo grandioso, que causou um impacto às pessoas daquele local. Ele curou, aliás, ele fez o milagre da transformação da água em vinho, e no momento em que tinha muita gente. Olha lá, uma coisa interessante, lá em João capítulo 2, no Evangelho, João capítulo 2, versículo 22, e vamos ao versículo 23. Aliás, vamos ler só o versículo 23. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Muitos que viram os sinais que ele estava fazendo, começaram a crer. Quando ele fez a transformação da água em vinho, havia muitas pessoas naquela festa, irmãos. E essa multidão, ela foi levada lá na frente. Ela foi levada para conhecer Jesus. Lá em João, capítulo de número 6, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 e 2. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Muitas pessoas iam a Jesus porque estavam vendo, não era só a pregação que era poderosa, mas viam os sinais e prodígios que iam acontecendo. A mensagem sempre acompanhava, os sinais sempre acompanhavam a mensagem. Claro que não é a regra, não era necessariamente, todas as vezes que você prega o evangelho, necessariamente você tem que ver algum milagre. O maior milagre que nós podemos ver é a conversão de pecadores, irmãos. O maior milagre que contagia a igreja, que nos traz alegria, é quando nós olhamos para o banco e vemos um pecador. Quando nós conhecemos a vida pregressa de uma pessoa, conhecíamos a vida pregressa de uma pessoa, e agora vemos uma pessoa sã. Quando nós conhecíamos antes uma pessoa drogada, uma pessoa na prostituição, uma pessoa cometendo os mais sórdidos pecados, e hoje nós vemos a pessoa transformada. Meus irmãos, isso é maior do que um cego ver, do que um paralítico andar. Isso é pouco. Quando os apóstolos fizeram um milagre a um homem que estava coxo, as pessoas foram atraídas, e Pedro disse: por que vocês estão olhando para isso? Meus irmãos, quem crê em Deus, nada disso espanta. Quem crê em Deus, nada de milagres e sinais espantam. Mas eu digo uma coisa que impacta o coração da igreja. Eu digo uma coisa que nos traz alegria. Assim como diz a Bíblia que quando se converte um pecador, há uma festa no céu. Meus irmãos, sabe o que está faltando à igreja? É ver conversões. O que está faltando para nós é evangelizar e ver produto. Não fique acomodado, ou não se desculpe quando você não vê pessoas se convertendo. Pare com isso, meu irmão. Pare de ficar se desculpando. Você já não viu que nós não temos tempo? Pregue. Pregue até dar uma dor.
E se der uma dor, peça uma pessoa para orar por você, para que vá-se embora. Mas pregue. Pregue a palavra. Porque as pessoas têm que ver e ouvir. Lucas capítulo 4. Aliás, vamos voltar para Lucas 5. Nós lemos, irmãos, a pesca maravilhosa do Senhor. O Senhor deu uma ordem, e os apóstolos fizeram do jeito que era para ser feito. Às vezes nós erramos, porque quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós não oramos pedindo a Deus direção. Vamos evangelizar, vamos de qualquer maneira. Nós temos que perguntar ao Senhor: onde queres que eu lance as redes? Você tem que perguntar, porque você vai pregar a palavra viva. É a palavra viva, irmãos. É missões. Lucas é repleto de exemplo missionário, de efeitos. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 36 e 37, diz assim: e veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Ui, que mensagem é esta? Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Que autoridade é essa? Que palavra é essa? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Meus irmãos, se houver um incêndio, chama a atenção de toda a vizinhança, chama a atenção de toda a localidade. Nós temos que ver um incêndio espiritual. Nós temos que ver um incêndio espiritual. Lá no capítulo 5, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus: e a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ser curado, para ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Eu quero ouvir esse homem. Meus irmãos, o que vai nos diferenciar agora não vai ser só a mensagem da nossa pregação, não vai ser só a nossa pregação, mas vai ser também os sinais que podem nos acompanhar. Os sinais que podem nos acompanhar. No versículo 26 do mesmo capítulo 5 diz: e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Glória a Deus! Meus irmãos, se o povo vê, se o mundo vê, eu vou dizer uma coisa: vai dar glória a Deus nem que não queira. É como um soldado centurião, que quando Jesus estava na cruz e viu aquela estrondo, um deles olhou e disse: verdadeiramente esse era filho de Deus. O mundo tem que ver e ouvir novamente. O mundo tem que ver uma palavra de pregação forte, poderosa, de autoridade, e ao mesmo tempo ver sinais e prodígios. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Hoje nós vimos prodígios. Hoje nós vimos prodígios. Nós vimos prodígios. Lá em Atos 8. Capítulo 8 de Atos. Versículo 5. E versículo 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam
ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade, meus irmãos, onde o reino de Deus há alegria. Onde há o pecado, a depressão. Onde há o pecado, a ansiedade. Onde há o pecado, a tristeza. Mas onde há a presença de Deus, a fartura de alegria. A fartura de alegria. A fartura de alegria. Vejamos aqui em Mateus 15:30. Mateus capítulo 15, versículo 30. E vieram a ele grande multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar, e aos cegos ver, e glorificavam o Deus de Israel. Eles viam e glorificavam. Uma certa vez, irmão, surgiu uma dúvida em João, o Batista. Quando ele estava já encarcerado, ele mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir? Ou temos que esperar outro? Vamos para o Evangelho de Lucas. Capítulo de número 7. Versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus. Manda esses homens, aliás, vão lá falar com Jesus. E pergunte a ele, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Eu gosto do versículo 21, eu queria chamar a atenção para vocês. Presta atenção, não olhe para mim não. Olhe para o versículo 21. E na mesma hora, note a expressão, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto, que vocês viram, e o que vocês ouviram, e ouvindo, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, olha aí onde está a pregação, irmãos, não era só cura não era só para a pessoa não dizer um curandeiro, esse homem é um curandeiro, está só curando, tinha a pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá Paulo em Atos diz que ele estava pregando o evangelho, quando de repente ele olhou e viu um paralítico, e viu que ele tinha fé suficiente para ser curado, e disse: levanta e anda. Até imagino, podemos especular, podemos, que Jesus
estava sendo pregado naquele momento por Paulo, e Paulo falando que Jesus levou os pecados na cruz, ele levou os nossos pecados para o madeiro, na cruz ele levou tudo que era desgraça. É a mensagem do evangelho. Naquela hora talvez aquele homem especulando estava lá na cadeira: Jesus levou meus pecados, glória, Jesus levou meus pecados. Mas na hora que Paulo diz, ele também tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores. E naquele momento, irmãos, aquela fé que estava dentro dele foi poderosa ao ponto de que eu não sei como, mas eu sei que naquele momento Paulo viu que ele tinha fé suficiente para ser curado. Disse: levanta e anda. E de um salto ele pulou. Em Atos 9, versículo 31 e versículo 40, aliás, é isso mesmo, Atos 9, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e a consolação do Espírito Santo. Agora eu não vou ler todo, porque o texto é muito longo e o tempo já está esgotando. Mas no versículo de número 34, pulando para o versículo 34, diz assim a palavra de Deus: e disse-lhe Pedro, Enéas, Pedro ele realizou um milagre naquele momento, e disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado e depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas de Dorcas, que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram. Muitos creram no Senhor. Capítulo 11, versículo 19. Eu vou dar uma adiantada. Capítulo 11, versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, veja como era a igreja, irmãos, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando na Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.
A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram, irmãos. E chegou a fama destas coisas, ou seja, de muitas pessoas estavam se convertendo. Meus irmãos, quando aumentar o número de convertidos, eu quero dizer uma coisa, agora aparentemente a igreja não parece ser um obstáculo, um problema, um perigo para o mundo. Mas quando eles verem pessoas desse tipo, pessoas pecadoras se convertendo, quando verem mudando a mudança de pensamentos e ideologia, pessoas tirando essas ideologias infernais e diabólicas da mente e se voltando para Deus, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Aí sim o mundo vai olhar e dizer: esse pessoal é perigoso, essas pessoas são perigosas. Veja o versículo de número 23. E quando chegou Barnabé, quando ele foi para lá, e quando chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou. Ô irmãos, a coisa mais triste que tem é quando a gente vai visitar uma obra e vê ela murchando, vê ela minguando. A coisa mais triste que tem para todos nós é quando você vai para uma obra de 10, 20, 30 anos e só vê 4 pessoas. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada, não sei o que, mas não está certo conosco. Porque o que eu estou falando aqui se aplica a mim também, que sou evangelista. Eu não quero que os irmãos pensem que eu estou dando de bam, bam, bam. Não, a igreja é nossa, irmãos. A igreja de Cristo, nós fazemos parte da igreja. Quando um membro é exaltado, todos nós também somos. Quando um membro se alegra, todos nós nos alegramos. Quando um obreiro está chorando, gemendo, uma pessoa não pode dizer: estou nem aí, o problema é dele. Não, eu choro também com ele. Eu tento me envolver com o problema dele, porque nós somos uma família do céu. Ninguém no arrebatamento vai subir em fila indiana. Todos nós vamos ser arrebatados a um piscar de olhos ao encontro do Senhor dos ares. Versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Meus irmãos, a igreja primitiva, já vi gente, teólogo, dizendo que a igreja primitiva era desorganizada. Já ouvi teólogos dizendo isso. A igreja primitiva não tinha organização. Tinha. Só que agora a diferença, porque a organização da igreja era direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo direcionava os crentes. Olha, um discipulado aqui, irmãos. Eles passavam 1 ano, 2 anos. Tem gente que vai fazer uma obra e ganha 10 pessoas para Jesus. Rapaz, eu fui pregar num lugar que lá 20 pessoas aceitou Jesus. Aí volta. Depois, com pouco tempo, a gente vai lá. Cadê o pessoal que se converteu para Jesus? Não sei. Se converte uma pessoa na nossa igreja, a gente tem que acompanhar, ensinar. Note, Barnabé chamou Paulo. Sabe por que Barnabé chamou Paulo, irmãos? Porque Paulo era uma pessoa que tinha conhecimento. Barnabé provavelmente tinha, mas ele percebeu a aptidão de Paulo, poder de Paulo na argumentação, no ensino. Quando você tem dificuldade, chame outro, mas não largue a vida. Se você tem dificuldade, chame outra pessoa para lhe ajudar. Irmão, vamos lá, irmão, vamos me ajudar lá. Chame outra pessoa, mas não largue não. Não deixe na mão dos outros não. Discipule. Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os. Para você ensinar não é só pregar não. Lá em Pedro, em Atos, diz que Pedro pregou e depois com muitas outras palavras. Eu acredito, irmãos, que acolá foi o maior discipulado que houve. Porque da pregação de Pedro
a Bíblia diz que depois da pregação, ele com muitas outras palavras dava testemunho dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Não é só a sua pregação não. Pregue, aceitou Jesus? Discipule, discipule. David Wilson, irmãos, no seu trabalho lá no Brooklyn, se converteu Nick Cruz. Ele havia uma amizade tão intensa. Amizade de crente, irmãos, tem que pegar fogo. Amizade de nhenhenhê, de fofoca, de fuxico, de mazela. Porque o que eu estou percebendo hoje, sabe o que é? É a amizade para se adequar com a sua mazela. Ou seja, parece que há um imã quando o caba está mazelado. Está ruim espiritualmente, ele vai procurar outro ruim espiritualmente. Ele vai procurar uma pessoa que talvez se adeque com aquilo que ele pensa. Rapaz, eu não concordo com aquela igreja, não concordo com a mensagem hoje do pastor, não. O pastor está muito assim. Aí parece que ele fica detectando, ele fica... Tu. Aí tem outro, opa, é aquele. E aí, irmão, o que é que tu acha? Também acho assim. Não concordo, não. É desse... E vai se juntando. São uniões, irmãos, que não tem proveito espiritual nenhum. Nem para eles. União é essa. Meus irmãos, eu gostava de muitas obras que eram realizadas assim. A união era essa. Quando eles viam a necessidade, chamavam uma pessoa. Olha, vamos chamar uma pessoa aqui para ajudar, que tem conhecimento. Era assim. Barnabé chamou Paulo. Paulo, passa aí. Aí Paulo passou 2 anos, depois saía. Eles saíam, irmãos, quando já tinham firmeza naquilo que estavam falando. Eu já estou terminando. Lá em Atos, capítulo de número 13, versículo 44. Os versículos que eu vou citar agora são os finalmente. Capítulo de número 13, versículo 44, diz assim a palavra de Deus: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei se isso entra no coração de irmãos. Vocês perceberam aqui que as pessoas se juntavam para ouvir a pregação? Se eles se juntavam para ouvir a pregação, é porque a pregação tinha poder, tinha unção, falava a eles, eles tinham fome de Deus. Se ajuntaram a multidão e diz, para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltaremos para os gentios. E eles foram pregar aos gentios. Versículo 46, versículo 48, vamos para o versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Meus irmãos, a igreja primitiva sabia valorizar a pregação, sabia valorizar a mensagem. A palavra, irmãos, tinha poder, tinha força, tinha unção. Veja o versículo de número 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Crescia. Versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. As multidões saíam para ouvir. Iam para ouvir a palavra de Deus, se alegravam. Meus irmãos, está faltando isso em nós. Está faltando isso na vida de muitos crentes. Atos 14, do 1 ao 3 diz: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de
tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de grego. Olha aí a palavra viva que foi falada pelo pastor Glauco quinta-feira passada. A palavra viva, a palavra tinha vida. Como disse Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. Ela está sendo espírito e vida em você, meu irmão. Está? Versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígio. Meus irmãos, não tinha como não haver poder. Era pregação, mas com a pregação aí vinha, Deus derramava sinais e prodígios. Oração dos apóstolos que foi dita lá na pregação de quinta-feira passada. Eles oraram ao Senhor: Senhor, olha para as tuas ameaças, mas concede que nós falemos com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos, enquanto estende a tua mão para curar os enfermos. Meus irmãos, é assim que nós devemos viver, ou buscar viver. Em Atos capítulo de número 17, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 17, versículo 1 ao 4. E passando para Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. E para terminar, vamos lá para Atos 18. Em Atos 18, existia um judeu chamado Apolo, que segundo Lucas, em Atos, ele era um homem eloquente, conhecedor das Escrituras. Era um homem que tinha muito conhecimento. Era muita eloquência. Aí você vai saber a diferença de unção para eloquência. Veja o que diz a Bíblia, versículo 24. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Se ele era poderoso, era porque conhecia as Escrituras. Poderoso nas Escrituras. E era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Não é unção, ele tinha fervor. Uma pessoa pode ser poderosa na Escritura, no termo de conhecer as Escrituras, dominar as Escrituras, ser muito conhecedor das Escrituras. Uma pessoa pode ser fervorosa. Conheci muitos pregadores assim, irmãos, que pregam, enchem os ouvidos da gente. Quantas pregações a gente não ouve por aí de homens eloquentes que enchem o ouvido? Mas nós não queremos que os nossos ouvidos fiquem cheios. Nós queremos que o nosso coração fique cheio. Instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, e animaram os irmãos, escreveram os discípulos que recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Eu vou parar aqui. Mas há uma coisa que poucas pessoas percebem quando lê esse texto. É que este homem foi cheio do Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo. Ele não era batizado no Espírito Santo, embora Lucas não traga esse registro aqui. Mas a gente percebe pela leitura. Porque a Bíblia diz que ele só conhecia o batismo de João.
Se ele só conhecia o batismo de João, então ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Quando Priscila e Áquila ouviram aquele homem, esse homem tem eloquência, esse homem é fervoroso, mas é arma sem pólvora, é carro sem gasolina, está precisando de mais coisa aí. Aí eles pegaram o homem à parte. Quando eu leio esse texto, só me lembro de, se eu não me engano, era Moody. Alguém me corrige depois. Mas Moody, uma certa vez, ele contando uma experiência que ele estava pregando, não sei se era Moody ou Spurgeon, às vezes eu confundo. Mas ele estava pregando, e duas mulheres sentaram na ponta da cadeira, e quando ele terminou a pregação, aquelas irmãs chamaram ele à parte e disseram: olha, só te falta uma coisa. E aquele grande pregador, se achando, ele disse: não, como assim? Dentro dele, mexeu com os brios dele, né? Mas ele, através da palavra daquelas irmãs, ele ficou pensando, meditando, que faltava alguma coisa. Faltava o batismo no Espírito Santo, a unção. E ele buscou o batismo no Espírito Santo. Conta no livro que ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele voltou a pregar, ele faz uma observação, se eu não me engano, em Seara, em Chamas. Ele diz que a pregação dele não mudou no sentido de forma. A forma era a mesma. Mas quando ele pregava, ele sentia que havia fogo na sua mensagem. Quando ele falava, ele sentia que havia unção na sua mensagem. O que está nos faltando é a palavra viva, é a pregação com unção, é a pregação com poder. Apolo era fervoroso, era eloquente, poderoso na Escritura, mas quando ele foi cheio, olha aí o que diz o versículo 28, daqui a gente mata que ele foi batizado no Espírito Santo, porque com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus é Cristo. Tem tradução que essa palavra veemência é poder, e com muito poder, convencia publicamente, era a pregação com poder. Não associe poder só a cura e sinais, não, vão acompanhar. Mas é a pregação. Meu irmão, veja se a sua pregação tem poder. Minha irmã, meu irmão, veja se quando você está evangelizando, a sua mensagem tem poder. Tem que ter poder. Vamos ficar de pé nessa noite. Irmã Carla, tem um hino que toda vez que os irmãos cantam, irmãos, eu fico